da figura do sobre a lei. Nós temos lei de racismo, né, que trata do racismo. E aí parece que a gente está vivendo, de acordo com essa turma aí de identitário, parece que você vive num apartheid, né? Quando aí vem a questão do Wellington das perguntas, né? Que eles não respondem as perguntas. Se você chegar e perguntar, meu amigo, vem cá, você tem que andar no ônibus na parte de trás e o outro na frente, ou você senta em qualquer cadeira? Não, eu sento em qualquer cadeira. Você tem escola de preto, escola de branco, ou é a mesma escola para todo mundo? Não é a mesma escola para todo mundo. Você tem direito de voto? Você vota? Você pode votar? Tem esse direito? Tem. Então, vem cá, meu amigo. Você está brigando por o quê? Ah, não, mas tem o racismo. Não, mas peraí, mas tem uma lei para você se resguardar. Se você for atingido, você recorre à lei que já tem. Então, você está brigando por o quê? Me parece, que aí também o Wellington muito bem falou, cria-se em torno disso toda uma estrutura de vantagem, de grana, né? E aí você cria os profissionais, né? O negro profissional, o gay profissional, né? Não é o profissional que é gay, é o gay profissional, né? Que é diferente. Qual é a atividade dele? É a luta gay. Ele é o profissional da luta gay. Esse cara não produz nada para ninguém, não faz nada para ninguém. Ele é a luta gay, né? E aí você tem o contraponto do gay, do gay que é um profissional, né? Que é o cara como qualquer um, né? É gente boa, corre atrás, acorda cedo, vai trabalhar, corre atrás de grana. Sexta-feira ele quer tomar um chopp também. Depois ele vai para casa, quer jantar fora uma vez ou outra. Ele é igual a mim, bicho. A diferença, a nossa diferença é que eu gosto de broa, ele gosta de bisnaga. A diferença é essa. Não existe diferença. E aí você entende o seguinte: esse pessoal é conservador. Você tem o gay, a maioria é conservadora. Conservadora em que sentido? No sentido de que o cara está preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro, ter a religião dele lá e participar, independente de qualquer uma. Ele é um membro ali da sociedade e ele se mistura com todos os outros. Até porque também, também servindo para negro, para branco, nosso país é mestiço. Nós não temos um país de negros e brancos. Nós temos um país mestiço. E a maior beleza do nosso país é essa. É justamente essa mistura que dá toda essa beleza que nós temos, né? Que deveria ser exatamente o inverso, né? Deveria formar uma grande unidade, né? Nós deveríamos ter uma grande unidade por ter essa mistura, né? Por sermos todos misturados, diferentes do resto do mundo. Nós somos maravilhosos por conta disso, né? Se você pegar qualquer aspecto, até científico, né? Essa mistura ela é benéfica para o desenvolvimento da raça humana, né? Essa combinação genética, né? Ela é maravilhosa. Nós estamos à frente dos outros, né? Então, nós somos um país mestiço, bicho. A gente tem que entender isso e ver, enxergar a beleza que tem nisso, né? E não dividir, né? Nós estamos indo contra um movimento que é para unir, né? E aí você acaba criando, proposital, né? De forma proposital, você vai criando divisão, onde não é para haver divisão, né?
Então, é isso aí. Eu passo para o Wellington para não me estender muito, que a gente quer ouvir o posicionamento do Wellington agora. Somos um país mestiço, Wellington? Olha, primeiro eu quero dizer ao Rubem que eu não sou bobo nem nada. Já almocei, viu, Rubem? Antes de entrar no ar, porque aqui são 5 horas agora de diferença. E eu, né? Eu não nasci ontem, vi que há 15 dias eu fiquei aqui 2 horas com a barriga colada nas costas e digo, hoje não, hoje ele não vai me pegar. Não. Quando você me ligou, eu estava almoçando, filho, daqui a 20 minutos. Então, estou tranquilo aqui para matar vocês de fome. Vocês não tomaram café da manhã ainda, eu vou ficar segurando aqui, vou estender bem agora o comentário para vocês ficarem com fome para me vingar de 15 dias aí, quando vocês fizeram comigo aquilo. Mas, brincadeiras à parte, eu quero falar que a miscigenação é um privilégio mesmo do brasileiro. Eu, por exemplo, eu não me sinto negro, não me sinto branco, não me sinto... Não, eu me sinto gente, ser humano, pronto. Não é? E é isso que sempre fez de mim um cara que eu nunca, na minha infância e adolescência, precisei desse tipo de preocupação, desse tipo de debate que eu considero extremamente idiota. Ah, mas é necessário porque existe o racismo. Existe o racismo porque existem idiotas. As leis estão aí. Se a justiça fosse justa, esses idiotas que discriminam mulheres, ou maltratam mulheres, ou discriminam o negro, ou discriminam os homossexuais, estariam presos ou cumprindo algum tipo de punição. E aí, não é? O cara olha para o outro lá na cadeia ou varrendo a rua, né? Aquela punição que chamam de serviços sociais, se não me engano, em português. Eu tenho tanto tempo que eu não uso essa expressão, mas eu acho que é uma pena de serviço, através de serviços sociais, né? Horas ou dias de serviços sociais. Que a pessoa, a punição da pessoa é cumprir ali atividades coletivas. Então, se isso acontecesse com maior frequência, nós não estaríamos aqui discutindo o identitarismo como política de esquerda mais, não é? A gente estaria preocupado com o que importa: emprego, salário em dia, 13º, férias, né? Seguro-desemprego, Estado social de um modo geral, não é? A gente estaria debatendo essas coisas, mas a gente vai ter que regredir, então vamos falar aí dessas coisas. Vamos voltar a falar dessas coisas. Aí você falou lá da... Você não, o Rubem falou. Foi você que falou sobre Mandela ou foi o Rubem? Acho que foi o Rubem. Sobre a África do Sul. Eu falei do apartheid. Do apartheid, foi. Exatamente, foi o apartheid. Tudo bem. Aí vamos lá. Aí eu pego o início da minha fala, quando eu falei, eu não idolatre ninguém. Né? Foi morando em Angola, trabalhando lá, e viajei várias vezes também para a África do Sul. E conhecendo a história por dentro, não é? Com elementos do partido do Mandela e de outros partidos africanos, foi que, através de perguntas que eram feitas nos debates, eu comecei a criar uma nova visão. Olha lá, o Mandela, ele trocou a liberdade dele, inclusive ele dividiu o prêmio Nobel com o seu algoz, não é? O Leclerc. Então, o Mandela deu economia aos brancos e uma política sem poder para exercer exatamente aquilo que quem manda é o dinheiro. Qualquer político que assuma tem que se submeter. Então, o negro tem o poder político para acomodar os líderes negros, impedindo que novos movimentos de confrontos raciais sejam estimulados dentro da África do Sul. Aí você vai olhar a África do Sul, um elevadíssimo nível de índice, de pessoas contaminadas por HIV, maioria esmagadora negra, desempregados negros, né? Vai olhando o que eu estou falando aqui. E aí, o que é que a justiça sul-africana e os políticos que são negros, junto com os brancos ricos sul-africanos, fazem? Liberam o casamento gay. Oba! Que beleza!
Um bocado de gay desempregado, desdentado, agora vai poder casar. Aí não discute como é que ele vai viver, como é que ele vai sustentar. Tá entendendo? Então, por isso que eu não respeito política identitária. Porque política identitária, ela é o muro que separa a inteligência da submissão. E a inteligência é tudo aquilo que questiona, tudo aquilo que subverte a uma ordem do algoz. Então, a política identitária é esse muro que impede que você veja o horizonte, certo? E aí inventaram um tal de lugar de fala. Meu irmão, eu tô lascado assim. Olha, eu vou contar eu vou contar outra história que essa foi comigo. E o Rubem disse que é para citar exemplos próprios para para não ferir suscetibilidades. Então vamos lá. Estava eu na província do Huambo, no Planalto Central, em Angola, numa viagem de trabalho. Eu morava em Luanda, a capital, mas tinha ido para Huambo para fazer que eles chamam de ação formativa, lá com o pessoal da Rádio Nacional, no Huambo. E o meu cabelo estava grandão, parecendo meu cabelo quando cresce parece uma bucha de bombril, assim, uma coisa interessante. Aí eu vinha para a Suécia. Eu ia sair do Huambo, eu já tinha deixado minha mala pronta em Luanda, no meu apartamento, para pegar a mala e me mandar para o aeroporto para vir aqui para a Suécia. Não é? E aí o que aconteceu? O meu cabelo estava grandão, eu queria cortar o cabelo no Huambo para chegar com cara de gente, assim, tal, cabelo cortado e tal. Né? Aí o cabeleireiro olhou para mim e fez assim: olha, eu não corto cabelo de branco. Eu não sei cortar cabelo de branco. Eu falei, mas eu não sou branco, não, mas eu sou brasileiro, não existe brasileiro branco. Todo brasileiro é mestiço. E eu sou da Bahia, que é ali, atravessou aqui, nadando aqui do outro lado, ali onde tem o mar ali, você vai no Oceano Atlântico, vai bater lá em Natal, que é o lugar mais perto que tem, no Rio Grande do Norte. Ele, não, mas eu não sei cortar, eu não vou arriscar, eu vou fazer o cabelo do senhor ficar cheio de buraco, eu não quero, não vou cortar. E pronto, ponto final, a tesoura era dele, eu não era doido de dizer, corte meu cabelo, né, porque ele poderia errar e cortar o pescoço. Aí eu me mandei, tal, cheguei lá em Lisboa, um salão que tinha lá no Hotel Barcelona, em Lisboa, né? O nome do hotel é Barcelona, mas era em Lisboa, estava fechado, que era outro lugar que eu cortava. Eu digo, e agora, meu irmão, vou ter que ir para a Suécia com essa bucha aqui, não tem jeito. Aí acordei super cedo, peguei o avião e vim para cá. Quando cheguei na Suécia, fui para um salão de beleza aqui na Suécia. E aí a cidadã chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei cortar cabelo de afrodescendente, não. Aí eu percebi que eu não sou branco, não sou negro, não... Então, isso me deu lugar de fala. Quase que teve que vir no Brasil cortar o cabelo, né? Exatamente. Isso me deu lugar de fala para eu poder condenar o identitarismo, entendeu? Porque eu percebi que virou, não, por exemplo, do cabelo, que foi só uma coisa de humor, assim, que eu vivi uma situação engraçada que eu vivi, mas tem expressão mais ridícula, Chico ou Rubem, do que lugar de fala. Quer dizer, você não pode ter empatia com um amigo seu que é gay, porque você não é gay. Olha só que coisa linda, né? Assim, eu não posso defender um gay porque eu não sou gay. Eu não posso defender um negro porque, quer dizer, eu acho que eu também sou negro, mas tudo bem, mas eu não sou negro negão, assim como a gente diz lá na Bahia. Não sou. Aí eu não posso defender. Eu não posso defender o branco porque eu não sou branco. Aí eu vou ter que falar só dos mulatos, é isso? Ah, mas a expressão mulato é preconceituosa porque vem de mula. Aí, ou seja, aí você não vira nada. Então vamos parar de frescura, certo? E falar sobre emprego, respeito, Constituição, leis, punição para quem pratica erros e crimes de qualquer espécie contra a mulher, contra o gay, e não precisa de políticas específicas para virar debates extraordinários. Precisa de civilidade, de civilização. A gente está virando bicho de novo. É isso que a gente está virando. O debate virou guerra de irracionais. Não é?
Se você não for bolsomínio, você é lulomínio, você é ciromínio, você é um petemínio, você é tudo mínio. Mínio, 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 mínio. E ninguém resolve nada, minha gente. Ninguém resolve nada. O problema Ficam revoltados, hein, Wellington? Ficam revoltados comigo quando eu falo assim, gente, o racismo só se combate com educação. Você não consegue combater o racismo com a lei. É um conjunto de compatibilidade social que não adianta você, com a punição. Se fosse tão fácil assim promulgar uma lei, nós não teríamos assassinatos, assaltos, roubo, nada. Porque você fez uma lei contra o roubo, você fez uma lei contra o assalto, você fez uma lei contra o homicídio, e eles continuam acontecendo em profusão. O que diminui? Por que a Suécia é intrinsecamente mais segura do que o Brasil? Por um conjunto de ordens, não pela lei, porque se você for ver a lei sueca e a brasileira, são praticamente a mesma no que tange a crime. O cara que roubar vai preso, o cara que assaltar vai preso, o cara é punido pelo Estado, a mão do Estado é punitiva para quem comete qualquer tipo de crime ou se desvia da lei, ou seja, basicamente, no esqueleto, a Suécia é igual ao Brasil. Né? E por que aqui lá o índice de criminalidade é 150 milhões de vezes menor do que aqui? Por um conjunto de fatores que a gente poderia levar horas e dias falando aqui. Todos eles de amplo conhecimento, mas a gente poderia dissertar sobre esse assunto. Então, não basta apenas pegar um pedaço de papel e escrever alguma coisa. Você tem que ensinar alguém, desde cedo, a não ser racista. Agora, não é incutindo nele o contra-racismo, o racismo do outro lado. Se é proibido você chegar e chamar um conjunto de negócio de raça ariana, se você acha que isso daí é ofensivo, eu vou fazer um conjunto de pagode chamado raça ariana. Você também deveria combater o uso da palavra raça negra, porque nós somos uma raça só. Nós somos aqui uma espécie só, estamos todos misturados. Então é o seguinte, quando você começa a ter um tipo de conotação para um lado, aonde um lado pesa bem no ouvido e o outro lado não pesa bem, é aquilo que o Eck falou desde o começo. É o uso da retórica, como ferramenta principal do identitarismo, aonde você contamina toda a sociedade dessa forma, pela narrativa. Eu só te interpelei um pouco, velho. Eu vou deixar você continuar acabando com o meu almoço, com o meu café da manhã, não tem problema não. Beleza. Chico, que não é bobo, cortou o vídeo parcialmente para ficar ali mastigando certamente, mas eu estou aqui para torturar, vocês. Tá jogando sujo. Viu? Então, mas é o seguinte, eu estou concluindo, para você que está me assistindo também aí, acompanhando o canal do Rubem, quem não curtiu ainda, por favor, vai lá e curta para ampliar o alcance dos Outra vídeos. coisa, dá o nome certinho do seu canal aí, vende o peixe para a gente poder vender. A Michele já colocou o link ali para o pessoal. É só meu nome mesmo, Wellington Calazans, não tem mais nada. Wellington Calazans. Então, gente... Meu Calazans é com S no meio, não é com Z no meio, não é com S. Registraram errado. Wellington Calazans, a Michele colocou aí. E, por favor, gente, likes aí, por favor. O André Nunes aqui com a gente. Valeu, André. Beleza. Marlene Van der Sant aqui, sempre com a gente. Muito obrigado, Marlene. Sua presença é muito importante aqui. Marlene Van der Sant é uma holandesa, é a holandesa mais brasileira de todos. Né? Olha, o Chico está dizendo que tem que sair. Então, Chico, eu agradeço a você por ter fomentado aqui esse debate e espero poder contar com a sua presença. Pelo menos um você ganhou. De um eu ganhei. Exatamente. Um grande abraço, então, Chico. Então, eu já estou mesmo num caminho aqui para concluir. Uma outra prática comum que tem sido muito observada por mim é a agressão como defesa, certo? Porque, além dos mecanismos ilegais e fora dos procedimentos, atacar o inimigo é confortável para encontrar adesões. Então, vai sempre haver alguém que se identifica com o agressor e amplia o nível de exposição do agredido, muitas vezes gerando injustiça.
não é? Esse tal desse tribunal das redes sociais, que as pessoas condenam ignorando os princípios da lei. A pessoa que está sendo acusada realmente praticou o crime? A pessoa que está sendo acusada realmente está no alvo desse tipo de tipificação que estão tentando atribuir a ela com essas acusações que estão sendo dadas? Não é? Essas perguntas são importantes, porque essa onda de punitivismo foi que produziu um dos maiores problemas da história recente do Brasil, que foi a Lava Jato. O próprio Jair Bolsonaro precisa do identitarismo para ser ele a oposição a essas bandeiras, porque um Jean Willis não iria existir se não houvesse um Flávio Bolsonaro para ficar djavaneando e caetaneando, não é? Um fala uma coisa, o outro fala outra. E aí, nessa brincadeira, os dois foram crescendo. E quem foi morrendo? O povo, de fome, de desemprego. Aí surge um Sérgio Moro da vida, que muitos chamaram até de herói, não é? O herói. E aí, nada mais era do que um trator contra a Constituição, do que um trator contra a soberania nacional e contra o povo brasileiro. É por isso que a gente está minguando enquanto nação, enquanto povo, não é? Que não debate questões importantíssimas do próprio país. Eu vou para o Twitter pela manhã, viu, você, Rubens, Chico, e você que está me assistindo, eu vejo tanta gente que eu tinha na minha conta como mais de 2 neurônios que está lá comentando Big Brother. Meu irmão, tem coisa mais, eu nem vou dizer ridícula, mas fala sério. Não há espaço. O identitarismo não deixa, mas tinha aquele quadro do Cacete e Planeta, que era muito engraçado, que apresentava um cara que estava sempre numa sauna gay e falava assim: gente, eu não sou gay, por favor, eu não sou gay, eu estou aqui. Parece, lembra isso, né? O Márcio 245 faz uma pergunta aqui que só você pode responder. Rubem, por curiosidade, pergunta ao Hélio Calazans, eu agradecendo a ele mais o superchat, o Hélio Calazans, como é o sistema financeiro na Suécia? Lá quem tem a maior parte do mercado é banco público ou privado? Então, essa é uma pergunta pontual para o Wellington em relação à Suécia. Olha, aqui o público e o privado, eles convivem, não é? Obviamente que o Estado sueco é muito forte. Muito forte. O Sempre um Estado forte por trás, né? Isso, exatamente. O Estado sueco é forte, muito forte. A Suécia é um país muito rico. Muito. Antes da pandemia, eu recordo que o primeiro-ministro atual, o Stefan Löfven, ele foi à televisão, no pronunciamento de fim de ano dele, para falar que a Suécia estava com um grande problema, que tinha muito dinheiro, mas que o mundo não estava oferecendo conforto para investimentos. Está entendendo o tamanho do problema da Suécia? Então, aqui o rico, dono de banco, ele paga imposto, certo? As taxas de cartão de crédito aqui não são essas do Brasil. Aqui, quem usa cartão de crédito, quase ninguém usa cartão de crédito aqui. As pessoas usam o que chamam no Brasil, se não me engano, de cartão de débito, né? Você tem que ter dinheiro na conta para pagar. A maioria esmagadora usa assim. Mas quem usa crédito, o crédito é os juros são baixíssimos. Os bancos não fazem esse tipo de coisa, não é? Aqui não tem aquela coisa do cara ser proprietário de vários imóveis para alugar e viver de aluguel, viver de renda, como a gente foi acostumado a ouvir falar. Aqui o cara tem a sua casa no seu nome e vai ter direito a comprar outra se separar, ou se for um filho que cresceu, completou 19 anos, vai lá e compra a sua casa, entendeu? É assim. Então, aqui existe uma relação, nem dá para fazer um paralelo, porque é muito complexa a situação. Assim, é uma evolução tão grande em relação a essa do Brasil, não é?
onde no Brasil, lamentavelmente, existe um grupo de bilionários e depois vem aí o capitalista sem capital, o pobre e o miserável. São as classes do Brasil, né? Lamentavelmente, não existe outra, não existe o bilionário, existe o capitalista sem capital, o pobre e o miserável. Isso é o Brasil. Aqui não. Aqui a discrepância entre salários é muito pequena. Aqui se um milionário estiver sonegando e mandando dinheiro para fora, para paraísos e etc., e for descoberto, ele é massacrado mesmo pela sociedade, entendeu? Porque os cidadãos defendem o Estado forte. Partido de direita que estava no poder antes do social-democrata não voltar, eu já morava aqui, tentou reduzir os impostos, foi massacrado, não conseguiu. Teve que abandonar essa pauta. Na eleição passada, disse que ia fazer isso, perdeu, porque as pessoas querem pagar impostos, porque elas querem ter o direito de cobrar bons serviços. Então, é essa consciência que eu tento falar. Não adianta falar só do banco e do Estado se a gente não tem um povo. Então, vocês aí são tudo comunista. Comunista. Aí é um país comunista, vermelho. Vocês são tudo vermelho. Inclusive, não tem nada mais desbotado que o vermelho nacional. O vermelho nacional, o João Vitor Silva Teobaldo diz que o Camilo Santana privatizou 2 parques ecológicos no Ceará. Isso é a nossa esquerda. A nossa esquerda faz isso aqui. Só lembrando para todo mundo que o Hector Calazans tocou num ponto aí crucial no Brasil, que é a taxa de juros. Para quem não sabe, o artigo 192 da Constituição Federal rezava sobre isso e colocava um limite como 12% ao ano, que já é uma coisa exorbitante para juros. Pois bem, o governo do PT, ao entrar, a primeira medida que aprova é a emenda constitucional 040, já estamos na 180, eu acho, 186, o que prova que nós não temos Constituição. Nós temos um prostíbulo escrito. Nós temos um prostíbulo escrito onde a malta, a choldra de deputados que se reúnem, cada um se vende à sua forma e vão modificando. A EC 40/2003 extingue o artigo 192 da Constituição e libera a foice no pescoço do brasileiro. Isso foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, o que prova aqui aquela história do inferno, né? do inferno, aonde o cara vai para o inferno e, quando chega no inferno, descobre que ele poderia ser de qualquer país. E ele chega e fala assim, que maravilhado, a primeira coisa que ele corre para os Estados Unidos. Chega lá e o cara fala assim, bem, aqui o regime, você fica na geladeira até o meio-dia a 10 graus negativo, depois você sai, toma 200 açoitadas e à tarde você vai para um caldeirão e fica cozinhando por 150 graus e depois mais 200 chibatadas antes de dormir. Ele falou, pô, mas é isso aí? Aí ele saiu dali, ele foi para a Inglaterra e descobriu a receita era a mesma. E quando ele vai para a França, a receita era a mesma. Ele descobriu que só mudava o nome dos países, era tudo igual. E que ele, desesperançado, passa pela avenida e dá de cara uma fila imensa. Era o inferno do Brasil. Eu falei assim, não estou entendendo. Aí ele falou assim, foi lá para a fila e falou, por que vocês estão aqui? Você amarrou, ficou quieto, não falou direito o que era. Tá? E é o seguinte, bicho, mas tem que estar todo mundo aqui. Falei, olha, bicho, eu vou falar para você, mas não espalha, não. Aqui é igual nos outros lugares, 200 chibatadas, tá? De manhã cedo, e depois, primeiro geladeira, 10 graus abaixo de zero, caramba, o negócio. E ele falou assim, mas por que está todo mundo aqui? Bem, a geladeira está quebrada há 2 anos e ninguém conserta. Tá? Então, você entra lá dentro, está 20 graus, mais ou menos, está tranquilo. Chibatada, o cara está de atestado, não vem aí, tem 6 meses. Ninguém toma chibatada. Tá? E o forno aí é o seguinte, acabou a lenha
ninguém comprou mais, está tudo desse jeito mesmo. Então, é o seguinte, o resultado do Brasil é isso. Parece igual a todo lugar, mas é pior. Ou, no caso do inferno, melhor, para quem vai para lá. É triste a gente falar isso, mas é a verdade. E eu, para fechar aqui, eu vou contar uma historinha para vocês do futebol brasileiro, porque, deixe-me ver quem foi o Rogério Pereira, falando de como a Globo massifica o povo e como detém a retórica nacional. É verdade. Inclusive, eles são os donos da pós-verdade. Aí, que me desculpem os flamenguistas, eu vou ter que usar o Flamengo como desculpa, ou como... Não desculpa, né? Como ponto principal e focal disso aqui, a gente cria a situação de que a Globo viu no futebol uma grande saída emergente, uma saída financeira que sustentou a Globo durante 40 anos e agora começa a falhar. Talvez esse seja o grande ocaso da Globo. A Globo, em 79, toma conta do futebol brasileiro, criando a CBF. Se você chegar na CBF, na página da CBF, você vai descobrir que a CBF foi criada em 1914. Mentira! Em 1914, quem foi criada foi a FBS. Tá? A FBS, que era a Federação Brasileira de Esportes, com S. E em 1916, a Federação Brasileira de Esporte, a Federação Brasileira de Esporte e a Federação Brasileira de Futebol, que foi criada em 1914 e terminou em 1915 e termina em 1916, todas elas se fundem e criam a CBD. E a CBD se torna a Confederação Brasileira de Esportes, que manda no futebol, até que, sempre ele, Getúlio Vargas, em 1941, se não me engano, cria o Decreto-Lei 3199, que estatiza a CBD. E, nesse período de 41 até 1979, o Brasil se tornou uma potência no futebol. Se tornou uma potência internacional, mundial, se tornou o Brasil, o país tricampeão do mundo. Até 1978, a CBD, sob essa égide, sobre o Decreto-Lei 3199, que, segundo o missivista da qual eu me informei, falou que o Getúlio tinha um defeito, que ele era muito autoritário, porque não existe Estado sem autoridade. Estado sem autoridade não existe. O cidadão que está lá, ele pode ser participativo, democrático, ele pode ser o que for, mas o Estado tem que ser forte. E o Roberto Marinho, em 79, cria a CBF, como ele era torcedor de futebol, também gostava de futebol, pega o Flamengo e elege como o grande beneficiário de todo o esquema da Globo. Se você é flamenguista, por favor, não fique chateado, porque é a realidade. Até 1979, o Flamengo era o time pequeno no Rio de Janeiro. Era o único time carioca que não tinha nenhuma conquista nacional. Isso aí são números, não fui eu que criei, não está inventado. Em 1979, o Flamengo era o único que não tinha um campeonato brasileiro, só teve um Rio-São Paulo que foi esvaziado pelas duas praças, um Rio-São Paulo ridículo, e não tinha nenhum título nacional. O Botafogo já tinha título nacional, Fluminense, Vasco, e o Flamengo era o segundo time com maior número de títulos no Campeonato Carioca, apenas N posições atrás do Fluminense. E Roberto Marinho, em 79, cria a CBF, uma entidade privada que agora, simplesmente, quando você vai na página da CBF, diz que ela foi fundada em 1914. Mentira, a CBF é de 1979. Giulite Coutinho, que era presidente do América, presidente de fachada do Roberto Marinho, que começa a dar as cartas. Em 1980, eles já conseguem roubar o Atlético Mineiro na final e conseguem um título nacional na base da roubalheira. Expulsam Reinaldo no Maracanã, isso é história. E Reinaldo, mesmo aleijado, andando em campo, ele consegue fazer o gol e empatar o jogo. Garfaram ele. No ano seguinte, o Atlético Mineiro sofre aquele assalto célebre, conhecido em Goiânia, lá no Serra Dourada, onde José Roberto White assalta, expulsa 4 jogadores do Atlético, praticamente criando uma das maiores vergonhas da história do futebol nacional. E por aí vai.
e por aí vai. A Globo consegue criar a retórica de que o Flamengo foi campeão de 87 para tirar e solapar o título de um time nordestino, que deveria ser motivo de orgulho para a gente. Quanto mais interativo a gente for, quanto mais abrangente a gente for, melhor. E o Flamengo, hoje, virou o grande time da nação, porque a Globo socou ele durante décadas. Inclusive, a Globo atuou diretamente para acabar com os campeonatos regionais, que é uma cultura brasileira, que o Brasil é maior do que a Europa. E os nossos campeonatos regionais, tanto é que na década de 70, qualquer um dava um rim para ser campeão regional e pouco ligava para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era opcional, era um torneio que aparecia. Ninguém estava muito preocupado com isso. Então, isso é só para vocês verem o poder da Globo. Nada contra os flamenguistas, tenho amigos flamenguistas, filho meu não torce para o Flamengo, todos eles têm bom gosto, são bem criados em casa, mas isso daí é uma questão já, por outro lado, clubística. Gente, eu vou encerrar por hoje, porque eu quero liberar vocês para os seus afazeres. E o Wellington é muito importante. Talvez da próxima nossa fala aqui, o Wellington Calazans com S, não com Z, o Wellington Calazans com S. Vão lá e se inscrevam, por favor. Tá aqui o canal do Wellington. Depois a gente vai vou fazer uma coisa. Nós vamos fazer uma live lá no seu canal. Se qualquer problema, o Christian dá o apoio todinho, não tem problema. A gente faz uma live lá no seu canal, eu convoco aqui e lá a gente faz uma campanha de inscrição. Vai ficar legal, porque eu faço lives aqui no canal Geoforça, que eu tenho outro canal chamado Geoforça, né, que é só sobre geopolítica mesmo. E é o seguinte, eu faço lá e dá uma audiência boa, que eu pego aqui, anuncio aqui e jogo para lá. Tá? Eu acho que na próxima de brincadeira, a gente tem uma brincadeira para fazer. Vou te passar a palavra para finalizar contigo. Para a gente fazer uma brincadeira. A gente fazer um parâmetro entre o identitarismo que houve depois da Primeira Guerra Mundial, que resultou na Segunda Guerra Mundial, com o problema que nós vivemos agora. Porque esse identitarismo fatalmente vai dar em alguma coisa, e talvez não muito boa, como a gente pensa. Talvez não uma guerra, porque uma guerra hoje tem outra conotação, mas uma revolução de costumes onde as pessoas talvez não colham o resultado que elas pensam. Eu acho que uma onda reacionária nasceu exatamente por esse arroubo tão grande dessa New Left fazendo esses movimentos identitários patrocinados pela Casa Grande. Vou te dar a palavra para você terminar hoje. Pode falar, Wellington. Valeu. Obrigado, Rubem. Mais uma vez, obrigado a Chico e a você que está assistindo aqui a essa live. Eu agradeço ter participado mais uma vez, agradeço esse convite feito e me coloco à disposição para voltar em outras oportunidades, talvez na próxima quinzena, vamos ver lá para frente, mas assim, sempre que der eu vou informando conforme foi prometido, no programa passado, que foi a primeira vez que participei. Um abraço aí para Chico, já saiu agora. Quero dizer o seguinte, para concluir, viu? Quando você falou sobre a Grande Guerra, né? Não vai ter mais assim, guerra de proporção mundial. Não naqueles termos dos filmes que a gente assiste, com bombas, um país contra o outro, um bloco contra o outro, não vai ter mais isso. Mas já existe uma guerra. Combate durando anos. Não vai. Mas existe uma guerra que está em curso. Existe uma guerra que está em curso aí. E essa guerra é a guerra dos ricos. Uma gula, assim, que é um buraco sem fundo. É um saco sem fundo. Não existe ninguém mais guloso do que o rico. E ele quer tudo. E o capitalismo em si, ele não se sustenta. Porque ele é contraditório. O capitalismo, ele precisa produzir castas que acumulam, mas precisam do consumo. Por isso que estão tentando migrar agora para o que chamam de capital especulativo, que também não vai se sustentar, porque vai precisar de lastro. Tudo vai precisar de uma coisa real. Ou vai precisar de povo consumindo, ou vai precisar de ouro, de petróleo, não é?
para garantir que você tenha aquele hipotético valor. Então, o capitalismo em si não se sustenta. E aí, o que é que os países ditos civilizados e ricos estão fazendo? Eles fazem um grande cartel dos ricos desses países, alimentam, pacificando os seus povos, dando uma vidinha ali, uma rotina de acordar, bater cartão, almoçar, bater cartão, né? Volta para casa, assistir televisão e dormir, acordar para fazer tudo isso no final. E depois, ou então viajar entre esses países nas férias com bilhetes subsidiados. É isso que acontece. Agora, estão avançando contra países menos estruturados, avançando de todas as formas, infiltrando pessoas, espionando, sabotando, impondo condições difíceis para a sustentação de determinadas políticas que sejam saudáveis para aquela nação, para roubar as suas riquezas. Então, existe uma pirataria sofisticada hoje em dia. Então, o mundo está em guerra. Só que é uma guerra que a gente não consegue perceber. Além da pandemia, o mundo já vem em guerra há muito tempo aí. As últimas 3 décadas são de guerra. O Brasil, nos últimos 10 anos, aí, sofreu um ataque silencioso e que está dando aí essas respostas que você mencionou no início do programa, Rubens, de desemprego elevadíssimo, de economia quebrada, destruição da engenharia pesada. E qualquer semente que possa dar bons frutos ao Brasil vai ser sabotada nesse momento. Então, existe uma guerra em curso e o Brasil está dentro dessa guerra. Eu não gosto muito dessa expressão guerra híbrida, viu, Rubem? Eu vou aqui lhe falar, porque eu já, inclusive, usei algumas vezes, mas depois de conversar com determinados intelectuais, eu percebi que isso é uma grande baboseira. Isso é quase que uma política identitária, não é? Na verdade, o que existe é aquilo que o Chico que saiu aqui já da conversa, falou. Existe, sabe o que? Luta de classes. Então, se você lutar pelo dinheiro, você destrói a guerra híbrida. Porque a guerra híbrida existe se você acreditar nela. Mas se você lutar por dinheiro, você está lutando por uma coisa palpável, por riqueza, por direitos. Aí você está lutando. Então, para destruir guerra híbrida, aí você me perguntaram lá no chat também, eu acho, no YouTube, como é que vai lutar contra essas políticas identitárias? Eu vou voltar aqui para concluir minha conversa, Rubem. Abandone a idolatria, não é? Ah, porque fulano é legal porque ele fala sobre o feminismo, ou fala sobre o racismo. Não fique olhando só esse fulano, então. Vá procurar outras pessoas para você formar a sua própria consciência, tá? Seja autêntico e não aceite a crítica ao seu modo de expressão. Então, quando você falar determinada coisa com seu coração puro, sem preconceito contra este ou aquele grupo, e você for criticado ali, essa expressão não deve ser usada, porque mande ir para porra. Me desculpe aí, você que está me assistindo, né? Porque o baiano, porra, na Bahia é vírgula, né? Então, manda catar-lata, manda pastar, certo? Se expresse do jeito que você sabe se expressar, sempre respeitando o outro, tá? Você não tenha vergonha de lutar dignamente para ter dinheiro. O identitarismo ignora intencionalmente as pautas econômicas e políticas globais exatamente para que o seu problema de falta de grana para comprar o botijão de gás não seja um elemento de união de milhões de outros brasileiros que sofrem do mesmo problema. Certo? Então, no auge do identitarismo estão as igrejas neopentecostais, que formam suas bolhas de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, cada um interpretando a Bíblia do seu modo, para que aquele pastor, dono daquele rebanho, garanta o seu poder e a sua renda, não é? Eles isolam as pessoas de outros grupos
e dão a você um status imaginário de que você é melhor do que os outros para que você se sinta confortável dentro daquela bolha. O identitarismo é igual, age igual à igreja neopentecostal. Por isso que eu falei que o próprio Bolsonaro é identitário, porque ele, no afã de se contrapor às bolhas identitárias, ele cria as suas bolhas e produz em escala industrial os bolsomínios, que nada mais são do que os ex-consumidores criados pelo PT, que perderam poder de compra e, revoltados por isso, se achavam ricos, perceberam que não são nada, agora se revoltam contra um PT que se dizia Partido dos Trabalhadores e lutou contra a CLT e derrubou a CLT, porque era de Getúlio Vargas, eles têm como é que chama? Fobia a Getúlio Vargas, e também destruíram a condição de cidadão. Eles criaram, ou você é eleitor ou você é consumidor, você nunca é cidadão. Exatamente para não questionar o próprio PT. E aí eu falo do PT, os outros partidos eu nem conto, né? São microcélulas que saíram ali do substrato do PT. Então, o Brasil não tem esquerda, eu volto a falar isso, para falar sobre identitarismo, não tem esquerda. É por isso que quando você, como Rubem, eu e Rubens temos orgulho disso, fomos os pioneiros, foi exatamente isso que nos aproximou. Fomos os pioneiros no Brasil a acusar Dilma Rousseff de ser traidora. Nós dois fomos os primeiros no Brasil, certo? E não nos conhecíamos. Então, verdade. Então fomos os primeiros mesmo. Aí eu fico com muita tranquilidade para falar isso. E aí, quando você acusa ela de ter feito a entrega do pré-sal, ela bota no tweet lá que esses homofóbicos não, perdão. Misóginos, era essa palavra. Tanta coisa. Esses misóginos que não sei o quê. Não é misoginia coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque Angela Merkel saiu porque quis da Alemanha. E ela era mulher, mas defendeu a Alemanha. Não defendeu os interesses externos. Ela defendeu o alemão. Reduziu carga horária do alemão para gerar mais emprego. Fez tudo que um dirigente sério tem que fazer para garantir o seu país. Cada um garante o seu. E a gente não teve. Então, não vem com esse papo furado, certo? Então, eu sou muito grato a todos. Espero que eu tenha contribuído para esse debate. E repito o que eu falei no início do programa. Todo preconceito é burro, mas mergulhar de cabeça em qualquer bandeirinha identitária também é burrice, porque você se isola da realidade. O mundo não é uma bandeira. O mundo é realmente amplo e existe 1000 possibilidades de você descobrir a sua maneira de ser feliz e de fazer outras pessoas felizes. Muito obrigado, Rubem, mais uma vez ao Chico, que já saiu, mas certamente vai assistir a esse final, e a você que está assistindo, obrigado pela companhia. Eu estou muito mais presente no Twitter e convido você, o meu nome mesmo, é Wellington Suécia, meu Twitter, Wellington Suécia. Então, bota lá e lá eu fico escrevendo frases de para-choque de caminhão com uma dose de veneno necessária. Então tá bom, Edson. Olha, o próximo Pão na Chapa nosso vai ser no canal do Érico, tá? Vou divulgar aqui, mas vamos fazer lá. Para lá. E como eu não adianta, a minha mulher bate em mim, me dá de relho, me dá de pau. Você não pode aceitar provocação, Rubem, mas não adianta. Dizem que a Bahia, acho que eu tenho muita afinidade com a Bahia, que diz que a maior colônia espanhola do Brasil está na Bahia, né? Então é o seguinte, realmente esse Calazans, então, seu é altamente suspeito. Então... Não, é espanhol mesmo, não tem pra onde correr. Exatamente. Então é o seguinte, não adianta que não tem como não levar provocação para casa. O Alex Kricek, só para dar uma finalizada, um tom fora do negócio, o Alex Kricek, como todo bom flamenguista, ele ignora a lógica e a razão, que é o normal. O torcedor de futebol, Alex, eu também sou, como você, desonesto. A gente é desonesto como torcedor de futebol. Mas cabe ao seu adversário colocar você à razão, como acontece comigo. Tá?
Em 87, você estava vivo e sabe que o Flamengo disputou a Série A e o Sport sempre foi da Série B. Eu quero deixar claro para você que essa Série A e Série B, quem colocou na sua cabeça foi a Globo. Nunca existiu. Existia módulo amarelo e módulo verde. O módulo verde foi a segunda divisão errada, mentira. 6 clubes daqueles teriam jus a fazer parte da primeira divisão, porque estavam entre os 16 primeiros. Então, você mente quando você fala isso. Na realidade, o que houve foi uma jogada econômica política em que existe uma coisa chamada regulamento. Eu não sei se você entende o que é regulamento. Regulamento é mais ou menos o que a gente vive. A gente vive sob a égide da sociedade, por mais que a gente queira ou não, que a gente critique a Lei Maria da Penha ou não, a gente vive sob a égide da regulamentação, que é o conjunto de leis que regem um país, uma sociedade, um grupo, um grupelho, qualquer lugar. No Brasil é o lugar que mais se legislam no mundo. Nós temos câmaras municipais, assembleias estaduais, Câmara dos Deputados, Senado. Nós somos um país riquíssimo. Então, a gente pode ter tudo isso. Então, nós temos leis municipais, estaduais, federais, transacionais, siderais, qualquer uma. Mas nós somos regidos por esse conjunto de leis. De regulamento. Regulamento é aquilo que todo mundo assina e aceita. Você é signatário de um regulamento, de alguma coisa. O Flamengo o foi em 87 e constava nesse regulamento, regido pela CBF, que era, mal ou bem gostando eu ou não, a signatária do futebol brasileiro diante da FIFA. Ela chega e faz o campeonato e diz que vai haver um cruzamento, chamado cruzamento olímpico. O nome disso chama cruzamento olímpico. Primeiro de A versus segundo de B, segundo de A cruza e os vencedores jogam a final. Pois bem, o Flamengo e o Internacional não vão a campo, perdem de WO, que inclusive deveria dar uma suspensão maior a eles, por não terem participado de uma partida oficial. Mas tudo bem, não vão a campo e o negócio. E o Guarani e o Atlético. O Guarani, que você fala que era da segunda divisão, foi o vice-campeão do ano anterior, quando o Flamengo foi apenas 16º. O Guarani perdeu nos pênaltis para o São Paulo a final do ano anterior, de 86. O América foi 4º colocado e ambos estavam no outro módulo, o que você chama de segunda divisão, que a Globo disse para você que era a segunda divisão. Não existia, era módulo verde e amarelo. E já que o Flamengo e o Inter eram tão superiores, era só ir a campo massacrar o Corinthians, o Guarani e o Sport fazer outra final entre eles. Não foi nada disso que aconteceu. Acabou o final, negócio. Então, o que aconteceu? Isso aí. Não adianta imposição de narrativa. Você não vai conseguir imposição de narrativa num lugar aqui igual o nosso. Não tem como. Gostando ou não gostando, questionando ou não questionando, o que você tem que saber é que o Sport é o campeão de 87. E, lamentavelmente, triste para o nosso país, quem acabou decidindo isso foi o STF, que não tem nada a ver com Constituição, com nada. Eu nem sei qual é a figura espúria da CBF dentro, já que nós temos STJ, temos uma série de outros órgãos que cuidam disso aí. E existe uma coisa que é o regulamento. Se você for para a Justiça Comum, a CBF, malandramente, a FIFA diz que você não deve ir para a Justiça Comum. Ou seja, te tira o direito ao direito para exercer como direito pleno o seu regulamento. Mas se todo mundo assina e todo mundo aceita, beleza. Eu, por exemplo, se fosse ditador uno do Brasil, direto, ou do universo, quem sabe o universo seria melhor para mim, eu cegaria no Brasil, eu desvincularia o Brasil da CBF, a gente disputaria um campeonato nacional tranquilamente, ninguém ia mais para fora, a gente ia pagar no máximo aí 100 mil de salário para qualquer um, quem quisesse ganhar isso fosse usar a meritocracia dele em outro lugar, porque um time como o Flamengo, que custa 30, 40 milhões por mês, joga contra o Olaria, que ganha 100 mil por mês, cada um ganha um salário mínimo de ajuda de custo, chega no final do jogo, o jogo foi empate, 0-0 ou 1-1, ou o Flamengo, tecnicamente, teoricamente, se isso fosse na indústria, o jogo teria que ter terminado 30-0. Menos de 30-0, você tem que mandar a equipe embora. E não é isso que acontece. Isso prova que isso é uma excelente lavanderia de dinheiro e o futebol a gente gosta por empirismo, pelo que a gente tem do passado. A própria figura do Getúlio Vargas faz isso, alavanca o futebol e a gente tem o que tem aí. Mas, por favor, não fique chateado comigo, não, tá?
roa o seu... inclusive é o seguinte, quando um time é campeão brasileiro e o outro é vice, naquela época, eles disputavam a Copa Libertadores do ano seguinte. E, pelo que consta, quem disputou a Copa Libertadores em 88 foi o Guarani e o Sport, não foi o Flamengo e o Inter. Só por aí já redonda. Vamos parar por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Marlene Van der San também fez a nossa contribuição aqui no Superchat. Marlene dispensa adjetivos e comentários. Um abraço para todo mundo. Até hoje à noite.